Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Via todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes, capítulo 4. Esta palavra fala muito sobre companheirismo, sobre não estar vivendo só, sobre a importância de entendermos a dependência que temos de Deus. Eu sei que muitas vezes tentamos resolver tudo pela força do nosso braço, pelo nosso próprio esforço. E muitas vezes nos sentimos capazes de estar resolvendo essas situações. Porém, há questões que se levantam em nossa vida que são necessárias recorrermos por ajuda. E isto se dá e acontece justamente para entendermos a necessidade de termos companheirismo. Afinal de contas, o companheirismo é um fundamento do mandamento ao amar ao próximo como a ti mesmo. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Nenhum ser humano foi feito para viver sozinho. Não foi criado para viver na solidão, solitário. Por mais que ele tente, se esforce, por mais que ele queira, por mais que ele permita que o egoísmo predomine o seu coração, há momentos que a solidão vai castigar este mesmo coração que tanto se esforça para ficar sozinho. Por quê?
O ser humano tem a necessidade de ter amizade, companheirismo, tem a necessidade de ter uma família, tem a necessidade de reconhecer que ele não consegue ficar sozinho. Eu sei que este é o sonho de muitas pessoas: comprar uma casa, um apartamento, viver longe de tudo e de todos. Mas não é bem assim. A família é uma instituição divina, a qual Deus nos concede. E dentro da família há uma hierarquia. Então você precisa entender que existe Deus, existe você, homem, existe a mulher, existe os filhos. Qualquer um desses elementos que você tenta colocar acima do outro, desanda tudo. Porque há uma ordem estabelecida dentro de um plano divino para que as coisas deem certo. O reino de Deus não é bagunçado, é tudo organizado. E assim é também dentro da nossa casa. Porém, quando costumamos mudar as coisas de lugar, acabamos desorganizando o nosso lar. E aí se inicia contendas, rixas, brigas, coisas que é difícil até mesmo de entender o porquê está acontecendo. Bom, o rei Ezequias uma vez recebeu uma ordem do profeta vinda de Deus: põe a tua casa em ordem. E é exatamente isso. Aprenda a ser companheiro das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que te amam, e aprenda a receber esse companheirismo dessas pessoas. Entenda que ninguém é perfeito. Uma hora ou outra você vai falhar, como as pessoas irão falhar com você. Mas isso não significa que você deve impor um limite aos seus relacionamentos ao ponto de não precisar mais de ninguém e andar por aí sozinho, sofrendo. Quando o Senhor ele traz esta palavra no livro de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, de que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, ele está estabelecendo justamente essa hierarquia. Então, Deus, você e a sua esposa, é um cordão de 3 dobras que não se quebra tão depressa. Se falta uma dessas dobras, quer dizer que este cordão não está como deveria estar. Muitos relacionamentos não dão certo justamente porque falta Deus dentro desses relacionamentos. Muitos lares não estão dando certo justamente porque falta Deus dentro desses lares. Mas por que falta Deus na minha vida se Deus está em todos os lugares? Será que tudo está dando errado porque falta Deus? Não necessariamente. Muitas coisas vêm com propósito de ensinamento para as nossas vidas, para reconhecermos a nossa dependência em relação a Deus, para que o homem não se vanglorie de tudo, não permita que a soberba tome conta do seu coração e bata no peito dizendo: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu dou um jeito em tudo. A vida não é assim, meu amigo. A vida não é assim, minha amiga. Precisamos sim uns dos outros, e isso faz parte do amor ao próximo. Precisamos sim de Deus. Aliás, sem Deus nada somos, nada seríamos, nem mesmo existiríamos. Entenda que tudo é possível ao que crê. Não porque aquele que crê tudo pode fazer, mas sim porque aquele que crê, crê naquele que tudo pode fazer. Entenda que somos mais que vencedores, mas a vitória não foi conquistada pela nossa força. Foi conquistada na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo. Cristo venceu o mundo e aquele que crê em Cristo se torna, sim, mais do que vencedor. Preste atenção numa coisa. Convide Deus para a sua vida. Convide Deus para dentro do seu lar. Convide Deus para dentro da sua casa. Parece algo simples demais, mas é algo extremamente necessário.
E muitas vezes as coisas realmente não estão dando certo em nossa vida porque simplesmente esquecemos de convidar Deus. Exatamente isso. Esquecemos de convidar Deus para ir conosco até o nosso trabalho, quando acordamos de manhã. Esquecemos de convidar Deus para ir conosco almoçar. Esquecemos de convidar Deus para ir conosco para a escola, para ir conosco fechar um negócio, para ir conosco em todos os momentos de nossa vida. É muito comum você ouvir, e isso se tornou um praxe do ser humano, dizer assim: vai com Deus. Mas nem todo mundo recebe isso na íntegra. Aliás, muitas vezes isso não passa apenas de uma praxe, de uma teoria. Vai com Deus. Fica com Deus. Você entende a profundidade dessas frases quando sua mãe olha para você e diz assim: filho, vai com Deus. Ou quando sua esposa olha para você e diz: amor, vai com Deus. Ou quando seu marido, mulher, olha para você e diz: fica com Deus. Deus te abençoe. Isso não são apenas frases ditas lançadas ao vento, mas há uma grande profundidade nessas palavras. Fica com Deus. Vai com Deus. Que Deus realmente te abençoe. E lembre-se, um cordão de 3 dobras não quebra tão fácil. Está faltando algo na sua vida? Está faltando Deus na sua vida? Convide Deus então para participar da sua vida. Olha, tem algo que eu nunca esqueço. O Senhor diz na sua palavra que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Ele não arromba a janela. Jesus mesmo diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra, ceia com essa pessoa e essa pessoa ceia com ele, ou seja, há um relacionamento. A grande questão é que Jesus está dizendo que está à porta e bate. A porta, ela abre de dentro para fora e não de fora para dentro. Quem está do lado de dentro é justamente você, porque você está esperando Jesus meter o pé na porta e entrar arrombando a sua casa. Não. Ele bateu. Através da sua palavra, você ouviu sua voz. Agora cabe a você abrir a porta e convidar Jesus. Entra, Senhor. Entra. Tem um lugar especial para o Senhor reservado aqui dentro. O grande problema é que muitas pessoas, e todos, absolutamente todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, elas escutam a voz de Jesus batendo a porta e chamando: ei, estou aqui. Isso é inevitável. Não há como o homem se esconder da voz de Deus, não há como o homem fugir de Deus. Adão até tentou isso quando pecou no paraíso. Mas a voz de Deus alcança tudo e todos em todos os lugares, assim como alcançou o ouvido de Adão. Adão, onde tu estás? A grande questão é que todos escutam a voz de Deus em algum momento de sua vida. Todos vão chegar num ponto crucial de decisão em sua vida. Até aquele filho que você tanto ora, porque para você parece que está perdido, para Deus não. Até aquele casamento que parece que está destruído, que aos olhos das pessoas, dos seus parentes, não há mais solução. Aliás, quantas vezes já não chegaram em você e disseram: vai viver sua vida, esquece isso que não vale mais a pena, não é mesmo? Da mesma forma que tem pessoas que te amam e querem o seu bem, há pessoas que não estão nem aí para você. Elas não torcem para o seu mal, mas também não fazem questão de te ajudarem a ficar bem. Quem realmente pode te ajudar, quem realmente é seu amigo, se chama Jesus Cristo. E então, em algum momento de sua vida, você vai ouvir essa voz de Jesus Cristo dizendo: ei, eu estou aqui. E a batida na porta. E isso vem através de uma palavra, de uma aprovação,
vem através de diversas formas. Só Deus pode revelar como Ele quer chamar o ser humano. E eu tenho certeza que Ele já chamou sua atenção. Agora a questão é que muitas pessoas, mesmo ouvindo a voz de Deus, perguntam: quem é? E Jesus, do lado de fora da porta, diz: sou eu, Jesus. As pessoas então, imediatamente elas olham para dentro da sua casa ou para dentro do seu próprio coração e vê a bagunça baderna que está. E elas se envergonham tanto da vida que elas estão levando que simplesmente elas ficam com receio de abrir a porta. E atendem Jesus do lado de dentro sem ao menos tentar abrir a porta. Pelo contrário, elas gritam lá de dentro: Senhor, volta mais tarde, agora eu não posso. Senhor, volta mais tarde que agora eu estou ocupado. Senhor, tem como o Senhor voltar amanhã? Quantas pessoas não estão assim, atendendo Jesus desta forma, dizendo para Jesus voltar mais tarde ou passar uma outra hora, porque ali naquele exato momento elas estão extremamente ocupadas. Mas vamos falar a verdade, elas não estão ocupadas nada, elas simplesmente estão envergonhadas, porque a casa está toda bagunçada ou porque elas estão ali e foram pegas de forma desprevenida. E como você acha que Jesus vai voltar? Você acha que ele vai te mandar um telegrama, um MSM, um WhatsApp dizendo: ei, se prepara, que eu tô chegando aí às 2 horas da tarde? De repente ele virá. Será como um clarão, um resplendor, uma luz que vai cortar o céu em toda a sua extensão. E de repente o céu se abrirá e tudo acontecerá. E aquele que estiver ao campo não terá tempo para retornar à sua casa. Aquele que estiver no telhado não terá tempo para descer. Aquele que estiver no moinho não terá tempo para ir chamar os seus. Serão todos impactados pela luz de Deus. Aonde estiverem, fazendo o que estiverem fazendo, no momento que estiverem, não haverá mais tempo. Agora a questão é essa. Você já ouviu a voz de Deus te chamando, batendo na sua porta? Qual foi sua resposta? Volta mais tarde, Senhor? Ou você de fato e de verdade abriu a porta? Senhor, seja bem-vindo. Eu te esperava. Tem um lugar especial para o Senhor aqui dentro da minha vida. Lembre-se disso, meu amigo, minha amiga. O cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Talvez tenha faltado uma dobra ainda na sua vida. E ela se chama Jesus Cristo. Você pode até tentar muitas coisas, conquistar muitas coisas, conseguir muitas coisas. Mas se não tiver Jesus, um dia você perceberá que tudo que você lutou, tudo que você buscou, foi em vão. Foi apenas esforço. Ilusão, realização, que seja, dê o nome que você quiser. Mas sem Deus, nada fará sentido na sua vida. Nem o seu casamento, nem os seus filhos, nem o seu trabalho, absolutamente nada. Somente Deus pode preencher o que existe aí dentro. Somente Deus pode proporcionar essa dobra que não se quebra tão fácil. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessas palavras e convidar hoje Jesus para entrar na sua vida e fazer morada.